para alguém e pensou: o que passa na cabeça dela? Pois bem, imagina agora se fosse Deus. Deus olhando para você neste momento e te pedisse para ver os seus pensamentos. Você se sentiria à vontade em mostrá-los para Ele? Pois bem, os pensamentos são uma das áreas mais privadas que nós temos na nossa vida. Ninguém entra na nossa cabeça e fica lendo tudo que nós pensamos. Ainda bem, porque nós sabemos que os nossos pensamentos não são para ficar sendo expostos para todo mundo. Mas é importante nós sabermos, Deus não é um ser humano. Deus, ele conhece todos os nossos pensamentos. E por isso, o tema da nossa reflexão de hoje é: você já prestou atenção nos seus pensamentos? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Jaboque Vamos Orar. Meu nome é Cássia Nogueira e estamos aqui no quadro Refletindo. Bom, como nós vemos, o tema de hoje é pensamento. E nós sabemos, Deus fez o ser humano diferente. Deus não fez o ser humano como toda a criação. Ele nos deu uma capacidade racional. Nós podemos e devemos raciocinar. Nós pensamos, nós criamos e nós podemos desenvolver certas habilidades que nenhum outro animal, nenhum outro ser criado por Deus consegue fazer. Mas assim, o nosso cérebro, imparável, está sempre lá, pensando, pensando, pensando e pensando. O problema acontece quando esses pensamentos são ruins. Esses pensamentos, eles não glorificam a Deus. E é normal passar alguns pensamentos na nossa cabeça que nós ficamos: nossa, mas que pensamento é esse? O problema está quando esses pensamentos tomam alguns rumos meio esquisitos. E isso acontece com todo mundo. Assim, é possível que algumas dessas coisas que passam na nossa cabeça venham nos desanimar. Parece, muitas vezes, que vem pensamentos para nós falando que nós não conseguimos fazer tal coisa, que aquilo é difícil demais pra gente e que é melhor a gente parar. Pensamentos que, por exemplo, você está fazendo algo e você se sente incapaz de fazer aquilo e você pensa: nossa, isso é difícil demais pra mim, eu não consigo, é melhor eu parar. Ou senão você olha pra alguém e fala: nossa, essa pessoa é tão melhor que eu, quem sou eu perto dela? E pensamentos desse tipo que muitas vezes querem nos fazer desanimar. Também tem os tipos de pensamento que são pensamentos ambiciosos, pensamentos pecaminosos de desejar o que Deus não se agrada. O ponto central está no seguinte: o que você tem feito com esses pensamentos? Quando pensamentos ruins vêm na sua cabeça, você dá ouvidos a ele? Porque muitas vezes esse primeiro pensamento você não controla, mas os demais é o seu dever estar controlando. Tenha cuidado. Muitos pensamentos, eles são para o mal e não são para ser ouvidos. A Bíblia fala muito sobre pensamentos e é isso que nós temos que nos pautar na palavra de Deus. Vamos descobrir algumas coisas que a Bíblia fala. A palavra de Deus nos diz em Salmos 139, 1 e 2: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. A Bíblia nos fala que Deus conhece os nossos pensamentos. Ele sonda os nossos corações e sabe o que passa aqui dentro. Só que a Bíblia também nos fala que os pensamentos do homem são maus. Nós podemos ver em Salmo 94, 11, está escrito: o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Efésios 4,17 diz: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles te levam a coisas fúteis ou eles te levam a crescer espiritualmente e pessoalmente? Os seus pensamentos incentivam você, incentivam os outros, melhoram o lugar que você vive, ou ele só traz desânimo, ou ele só traz derrota, ou ele só faz com que as coisas pareçam estar cada vez piores? Marcos, capítulo 7, versículo 20 a 23 diz: e continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. E o versículo continua falando que também do coração do homem vêm as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios e por aí vai. Todos esses males vêm de dentro do homem e o tornam impuro. Nessa passagem fala que o coração do homem, ele traz pensamentos maus. Mas a palavra de Deus fala: deixe os seus pensamentos aos pés de Jesus. Não deixe com que esses pensamentos ruins que vêm provocados pela nossa carne ou também pelo nosso inimigo venham nos fazer paralisar. Estes pensamentos que nos trazem desânimo têm que ser colocados sempre aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Por sermos pecadores,
nós precisamos sempre recorrer a Deus. Precisamos pegar tudo isso e raciocinar com uma mente transformada, com uma mente que o Senhor nos dá, com os pensamentos que o Senhor Jesus pensa de nós. E esse assunto é tão sério que a Bíblia nos fala que dentro dos nossos pensamentos nós pecamos. E pecar é algo que desagrada a Deus e nós sabemos muito bem disso. Por isso, nós temos que cortar o mal logo pela raiz. Cuide dos seus pensamentos. Cuide daquilo que você tem colocado para dentro de você. Muitos pensamentos também não vêm à toa. O que você tem visto? O que você tem ouvido? Com quem você tem andado? Isso influencia também no que você vai pensando. Minha mãe sempre falou um ditado. Ela dizia o seguinte, que você não pode impedir que um passarinho sobrevoe pela sua cabeça, mas você pode sim impedir com que ele venha e faça ninho em cima dela. Ou seja, você não pode muitas vezes impedir que venha um pensamento e passe pela sua cabeça, mas você não pode deixar com que esse pensamento fique na sua cabeça. Você não pode alimentar este pensamento, um pensamento ruim, um pensamento que desagrada a Deus. A nossa vida tem que ser consagrada a Deus e deve sim guiar aquilo com que nós fazemos. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. E o que o nosso coração está cheio? O que os nossos pensamentos estão alimentando. Nós devemos ser pessoas controladas, pessoas que olham para a situação e sabem agir racionalmente, colocando as nossas atitudes diante de Deus e falando, Senhor, o Senhor se agrada disso? Que nem aquele livro que tem por título Em Seus Passos. O que faria Jesus? Se os seus pensamentos, Jesus está se agradando deles? E se ele não está se agradando? O que você tem feito com isso? As escrituras, elas incentivam isso que você está pensando em fazer, ou aquilo que está no seu coração? Ou as escrituras abominam aquilo? Por isso, leve os seus pensamentos cativos a Deus, porque ele vai iluminar os seus passos. E ele não vai deixar que pensamentos maus te guiem. Ele vai cuidar da sua vida. E para isso, é necessário comunhão. Vamos terminar com mais alguns versículos? Hebreus 3:1 diz, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Segundo Coríntios 10:5b fala, levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Os nossos pensamentos têm que ser obedientes a Cristo. Colossenses 3:2 diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E este é o bom pensamento. Este é o pensamento que guia a nossa vida espiritual e a nossa vida pessoal enquanto estamos aqui na Terra. Filipenses 4:8 fala, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A Bíblia nos fala o que nós devemos pensar e é isso que nós devemos refletir hoje. Os meus pensamentos glorificam a Deus, os meus pensamentos estão cativos ao Senhor, o Senhor sonda os meus pensamentos e fala, essa pessoa está com os pensamentos que eu penso, está agindo de acordo com a minha palavra. Porque antes de agirmos, nós pensamos, mas o que temos pensado? Isso é uma base fundamental para quem nós vamos ser, para o tipo de cristãos que nós vamos ser. Por isso, leia sempre a Bíblia. Ore, converse com Deus. Apresente esses pensamentos maus que muitas vezes passam pela sua cabeça e fala para o Senhor tirá-los de ti. Peça a Deus que transforme esses pensamentos. E sempre vigie. Vigie com o que você está pensando, para que você não venha pecar por causa disso. Assim, os pensamentos de Deus serão os seus pensamentos. Você não irá dar ouvidos à sua carne e nem se abaterá por coisas que o adversário deseja que nós pensemos e deseja nos afastar de Deus. O nosso Deus é poderoso e Ele cuida de você e dos seus pensamentos. Mas para isso, você tem que vigiar e você tem que tomar cuidado. Reflita hoje. O que você tem pensado? Quais estão sendo os seus pensamentos? E coloque eles cativos aos pés de Jesus. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já deixa o seu joinha, se inscreva no nosso canal Jaboc e venha sempre, faça um comentário, compartilhe com os amigos. É muito importante ouvir a sua opinião. Se você tiver sugestões também, estamos aqui para ouvir. E que o Senhor Jesus te abençoe muito e cuide de você, da sua vida e da sua família. Nos vemos logo mais, no próximo vídeo do nosso canal Jaboc. Vamos orar!